Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui de volta com o canal para falar de uma coisa que aperta bastante para músicos, não músicos, para todo mundo que tá aqui nesse mundão, que é a comparação. A gente tem essa companhia, né, que é a comparação, muito presente nos nossos dias, especialmente agora com a presença de mídias sociais. Assim, a gente tem uma exposição muito grande de tudo que está acontecendo com as pessoas e também, em alguma medida, a gente expõe muito o que está acontecendo com a gente. E eu queria levantar aqui 3 coisas importantes que eu percebi nesse processo de comparações e pensamentos sobre isso e que eu gostaria muito de dividir com vocês. A primeira coisa é que o ato de se comparar e a necessidade que a gente tem de reconhecimento não é necessariamente uma coisa ruim e não é uma coisa da qual a gente precisa correr assim. É uma coisa humana, né? Mas a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com a medida. E isso só se dá quando a gente se observa mesmo, saber até que ponto que isso começa a espirrar nos nossos processos e fazer a gente se sentir meio inseguro e menos apto, menos talentoso, menos qualquer coisa. Quando isso começa a acontecer, é que está na hora da gente dar um passo para trás e realmente se afastar desse movimento de comparação, de saber o que as outras pessoas estão fazendo, né? Porque é mais importante a gente ser a gente mesmo, a gente produzir arte, produzir som com a verdade de quem a gente é, do que no meio dessa bagunça de tudo que todo mundo está fazendo ao mesmo tempo. Então a primeira coisa é, saiba a medida disso, a medida que te faz bem saber e acompanhar e se comparar e querer a validação das pessoas para os seus trabalhos e para as suas coisas, e quando que já não está muito legal. A segunda coisa é a seguinte, a gente tem que aprender a respeitar os nossos incômodos, prestar atenção neles. Eles são muito importantes, eles estão apontando coisas que a gente precisa trabalhar, sabe? Então, se você vai ver algum artista, algum músico que você acha incrível, mas em alguma medida, não sei, a maneira que ele se porta te incomoda, ou não sei, você fica se sentindo muito diminuído porque aquela pessoa tem uma técnica muito boa, isso não é motivo pra gente se chatear sem fim, mas é só motivo pra gente prestar atenção. Então pode ser que a forma que aquela pessoa se porta, na verdade, te incomode porque você também tende a se comportar da mesma maneira, sabe? E que a técnica daquela pessoa te incomode, talvez porque isso demonstre que você ainda não trabalhou muito a técnica. E nesse sentido você pode caprichar mais nos estudos de técnica. É só um exemplo, mas essa é a segunda dica. Usa o seu incômodo como uma coisa positiva, uma coisa boa. São chaves para a gente saber o que é que a gente precisa trabalhar, o que não está tão forte ou o que não é tão legal e que a gente pode trocar. Bom, a última coisa é que as pessoas ouvem música, veem arte e leem poesia porque elas estão interessadas no ser humano que produziu aquilo. E às vezes a gente fica um pouco preocupado em produzir coisas e muito pouco preocupado em ouvir a nossa própria voz e saber o que é que a gente está dizendo, do que a gente gosta, e se a gente já conheceu tudo que a gente gosta, ou se a gente deveria, no caso dos músicos, nós músicos, né, ouvirmos mais discos ou irmos atrás de outros sons, assim. Então essa é a terceira dica.
seja um pouco mais carinhoso e mais atento consigo mesmo do que essa atenção toda que a gente devota às ações de todo mundo. Às vezes a gente presta atenção em todo mundo menos na gente. Essa é uma característica meio cruel da comparação, essa comparação que nos faz mal, né? Então, preste atenção em si mesmo, sabe? Faz um exercício, fica uma semana assim, sem olhar Instagram e Facebook, sem postar nada, só você e seus discos e seus estudos de técnica, seus estudos de repertório, suas composições, sabe? Tenta também dar um espaço para si mesmo, para você poder falar e ser ouvido, porque senão a gente vai ser engolido pela quantidade de ruídos, opiniões, fotos e vídeos e likes e todo esse universo de coisas que acontecem ao nosso redor. Então não é pra gente se desconectar, se você achar isso importante, claro, e não é pra gente se desligar das pessoas, mas é pra gente se ligar um pouco mais a nós, sabe? Às vezes eu tenho a impressão que a gente tá sendo meio engolido por esse fluxo de intenções e questões e opiniões que ficam à nossa volta. Então, presta um pouco mais atenção em si mesmo, se dá essa chance, faz um pouquinho de silêncio, que às vezes a gente começa a ouvir, sacar coisas que a gente não tinha sacado antes. Oi, gente, esse aqui foi mais um Pausa para Prosa. A gente falou um pouquinho sobre comparação, isso é um assunto sem fim, né? Se vocês têm opiniões parecidas ou muito diferentes da minha, eu vou gostar muito de saber. Eu também tenho essa série que é o Flauta em Dicas, onde eu passo dicas do instrumento para vocês. Muito obrigada por todo mundo que está aqui. Eu acho muito importante a gente falar dessas coisas que nos rodeiam, não só da prática do instrumento em si, mas a gente é uma pessoa só, né? E como a gente reflete no que a gente toca. Então é bem legal a gente ficar atento com isso. É isso, eu desejo a vocês muita música, estudos, descobertas, atenção, autorrespeito, tudo isso aí, respeito com os colegas e a gente se vê em breve. Até!